Boa noite a todos. Hoje, 3 de outubro de 2017, nós estamos no estudo de número 16 da obra No Mundo Maior. Que o nosso Senhor Jesus nos conduza. A semana passada, nós estávamos estudando com o nosso querido irmão, como é o nome dele? Calderaro, nos dando uma aula sobre a evolução do princípio inteligente, não é verdade? Desde o mineral até o reino nominal e o nosso futuro, que é o angelical. Falando da máquina cerebral e dos neurônios. Esse capítulo aqui está retratando o cérebro, exatamente. Capítulo de número 4. Então está ele, André Luiz, acompanhando um enfermo encarnado e um obsessor desencarnado que está ali vinculado com muito ódio ao enfermo, ao encarnado ainda. Então, tudo isso começou porque André Luiz percebeu que o cérebro de ambos é idêntico. E aí o nosso querido irmão Calderaro está dando toda a explicação, o porquê dessa simbiose dessas duas almas, tá? Vocês lembram o parentesco desses dois? Pai adotivo, muito bem. E o que o menino fez? Esse que está enfermo hoje, é um senhor já. O que ele fez? Matou. A justiça humana conseguiu descobrir isso? Não. Para ele fugir da própria consciência, o que ele fez? Trabalhou muito, acabou construindo uma grande fortuna, casou com uma esposa maravilhosa, tem filhos, mas ele nunca conseguiu esquecer esse crime que ele carrega e que ninguém sabe, só ele e, obviamente, a consciência acusa. Agora ele está muito enfermo, tá? Bora lá, então? O final do parágrafo anterior, em que o Calderaro dizia assim: nessa penosa romagem, inúmeros milênios decorreram sobre nós. Estamos em todas as épocas, abandonando esferas inferiores, a fim de escalar as superiores. O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Falando aqui do princípio inteligente nesse processo de evolução. O orientador, interrompendo-se, acariciou-me de leve, como companheiro experimentado no estudo, estimulando o aprendiz humilde, e acrescentou Calderaro: em síntese, o homem das últimas dezenas de séculos representa a humanidade vitoriosa, emergindo da bestialidade primária. Desta condição, participamos nós, os desencarnados, em número de muitos milhões de espíritos ainda pesados, por não havermos, até o momento, alijado todo o conteúdo de qualidades inferiores de nossa organização perispiritual. Tal circunstância nos compele a viver, após a morte física, em formações afins, em sociedades realmente avançadas, mas semelhantes aos agrupamentos terrestres. Oscilamos entre a liberação e a reencarnação, aperfeiçoando-nos, burilando-nos, progredindo, até conseguir, pelo refinamento próprio, o acesso a expressões sublimes da vida superior, que ainda não nos é dado compreender. Nos dois lados da existência em que nos movimentamos e dentro dos quais se encontra o nascimento e a morte do corpo denso, como portas de comunicação, o trabalho construtivo é a nossa bênção, aparelhando-nos para o futuro divino. A atividade, na esfera que ora ocupamos, é para quantos se conservam quites com a lei, mais rica de beleza e de felicidade, pois a matéria é mais rarefeita e mais obediente às nossas solicitações de índole superior. Atravessado, contudo, o rio do renascimento, somos surpreendidos pelo duro trabalho de recapitulação para a necessária aprendizagem. Por lá, semearemos para colher aqui, aprimorando,
reajustando e embelezando até atingir a messe perfeita, o celeiro farto de grãos sublimes, de modo a nos transferirmos aptos e vitoriosos para outras terras do céu. Não devemos acreditar, porém, quanto aos serviços de resgate e de expiação, que a esfera carnal seja a única capaz de oferecer o bendito ensejo de sofrimento áspero redentor. Em regiões sombrias, fora dela, quais não podes ignorar, há oportunidade de tratamento expiatório para os devedores mais infelizes, que voluntariamente contraíram perigosos débitos para com a lei. Vamos lá, ponto a ponto? Então vamos lá. Finalizando esse processo da evolução do princípio, ele vai fazer essa conclusão quando ele diz: em síntese, o homem das últimas dezenas de séculos representa a humanidade vitoriosa. Vitoriosa por quê? Emergindo da bestialidade primária de animal. Hoje, ouvindo Haroldo, achei até interessante, quando se fala lá da Arca de Noé, na verdade, aquela arca somos nós, com aquela quantidade de animais dentro de nós. Porque todos nós trazemos no nosso arquivo a vivência no reino animal. Por isso que nós temos determinados comportamentos que se assemelham muito a de um animal. Daí ele usa esse termo, emergindo da bestialidade primeira. Desta condição participamos nós, os desencarnados, em número de muitos milhões de espíritos ainda pesados, por não havermos, até o momento, retirado de nós todo o conteúdo de qualidades inferiores de nossa organização perispiritual. Porque nós sabemos que o corpo perispiritual é o resultado da condição moral desse espírito. Quanto mais evoluído o espírito, menos denso é seu corpo perispiritual. Quanto mais inferior o espírito, mais grosseiro é o seu corpo perispiritual. Por isso é que ele usa aqui, ó, até o momento, nós, espíritos desencarnados, alijados, não retiramos todo o conteúdo de qualidades inferiores de nossa organização perispiritual. Tal circunstância nos compele a viver, após a morte física, em formações afins. Então, gente, quando eu desencarno, eu não tenho que pensar, vou para ali, eu não vou, eu sou atraído, eu sou sugado, como se fosse sugado. Eu me acordo no local ao qual eu tenho afinidade, com o mesmo grupo que eu vibrei uma encarnação inteira. Entendemos isso? Então não adianta a mamãe interceder pela Conceição. Minha filha não vai para ali, não. Não tem como. Eu sou atraída para o local ao qual eu vibrei uma vida inteira. Por isso que André foi para onde foi e a mãe dele tentava interceder. Fale, Luiz. Por exemplo, eu vivi 50 anos. Viveu 50 anos. Durante 30 anos, 40 é um nó cego. Nó cego. Mudei totalmente meus conceitos. Ótimo. Né? Estou procurando me melhorar todo dia e tal. Bom, agora eu sou um anjo. Aí eu morro. Eu vou para aquele de 30 ou para aquele último de 10 que eu morri? Preocupado. Se tinha preocupação? Acho que a maioria aqui está no mesmo padrão. Será que é só tu que se preocupa com isso, né, Luiz? Não, é uma pergunta que cabe, né? Acho que a maioria aqui era você, não sei o que, agora não, agora era nó cego, né? Você continua cego, não é nó. Por exemplo, eu gostava de beber, gostava de uma festa. Hoje eu já não gosto muito, já não vou mais, não bebo mais, quer dizer, já houve uma melhora, a tia sabe. Então aí, como é que fica o pacote aí? Pra onde tu retornas agora? Qual é o avião que eu vou pegar? Para que destino? Atenção! Vocês vão responder para o Luiz.
Ele retratou um pouco da história dele nessa encarnação. A vibração dele agora, que ele emite, que é resultado do pensamento, que é resultado da vontade, que é resultado dos desejos, é igual a de 30 anos atrás? Então ele vai estar exatamente aonde ele vibra. Então o amor cobre a multidão de pecados. Luiz! É por isso que eu posso colocar um vestido lá, varrendo o pé, posso fazer uma cara de santa, uma voz doce, meiga, falar tremendo, mas se o meu pensamento não for de amor, eu vou para o quinto dos infernos. Porque o que vale é a minha conduta e, óbvio, o meu pensamento, né? Aonde eu vibro, quem são as minhas companhias, entendeu? Isso para tudo, meus irmãos. Relaxa, Luiz. Sequência aí é do Luiz, né? A questão dele é como ele vai seguir. A minha pergunta é quando vou voltar, né? Porque assim, desencarnei do jeito que eu estou e tal, o perispírito está naquelas condições, né? Vou para o plano espiritual e tal. Quando retorna para outra encarnação, quando reencarna, esse perispírito ele permanece do mesmo jeito que eu saí daqui? Do mesmo. O que nós aprendemos, no mundo espiritual, nós vamos... É como se eu tivesse assim, no mundo... Por exemplo, vamos pegar o André. Ele está bem melhor do que quando ele chegou. Ele deu uma evoluída, ele está legal no mundo espiritual. Só que ele tem provas para passar na Terra. Sim. Então, o que acontece? Ele, no mundo espiritual, ele está melhor. Mas, em relação à Terra, ele tem débitos. Então, quando ele voltar para a Terra, ele vai voltar, vai ter que realizar o que está nas pendências, mas ele traz agora umas lições melhorzinhas. O papai não manda o filho para o fogo, o papai prepara o menino antes de ir para o fogo. O papai é de amor. Mas o perispírito dele permanece. Permanece. Assim, ele tem uma bagagem melhor do que quando ele foi. Ele tem informação. A evolução, ela só acontece na Terra. E quando eu falo de evolução, é a evolução do espírito que vai refletir no perispírito. Então, lá eu estou consciente, eu estou lúcido, beleza, aprendeu. Agora vá para a Terra, porque é lá, tem que vir aqui. Vá para a Terra e vá colocar em prática o que você aprendeu. Por isso que os espíritos têm medo de reencarnar. Dá um frio na barriga, porque os prazeres, as sensações nos consomem há séculos. O que nos enrola é prazer e sensações. Entendeu? Mais um tiquinho. Oscilamos entre a liberação e a reencarnação. Tá liberado é o quê? Liberado, desencarnado ou encarnado. Olha lá. Oscilamos entre a liberação e a reencarnação, aperfeiçoando-nos, burilando-nos, progredindo até conseguir, pelo refinamento próprio, olha que bonitinho, o acesso a expressões sublimes da vida superior, que ainda não nos é dado compreender, nem para eles. Ou seja, a reencarnação, o propósito dela, não é tu colocar silicone, fazer um casão, um carrão, um carão, casar, ter filho. Não é isso. O propósito da reencarnação é esse aqui, olha. Aperfeiçoar, burilar, progredir, até conseguir, pelo refinamento próprio, o acesso a expressões sublimes da vida superior. Nos dois lados da existência, encarnados e desencarnados, em que nos movimentamos e dentro dos quais se encontram o nascimento e a morte do corpo denso, como portas de comunicação, nasci, estou encarnada. Desencarnei, mundo espiritual. Então, o nascimento é a porta de entrada para esse processo. Gente, aqui é uma escola. Para alguns é uma prisão. Nós não somos daqui, nós só estamos aqui. Como diz Emmanuel, nós estamos naquela viagem do navio.
Alguns vão de primeira classe, outros vão de terceira, de quarta, de quinta. Mas está todo mundo no mesmo navio e vai para o mesmo canto. O importante é a viagem e sabermos aproveitá-la. Entendemos isso? Nos dois lados da existência que nos movimentamos e dentro dos quais se encontra o nascimento e a morte do corpo denso, como portas de comunicação, o trabalho construtivo é a nossa bênção, aparelhando-nos para o futuro divino. Então, nós vamos observar o quê? Quando nós estudamos renúncia, Alcione, sabe qual é o instrumento de progresso de Alcione, o instrumento de defesa dela? O trabalho. Nunca fica ociosa. Nunca. E o trabalho não é o trabalho de ganhar dinheiro, não. É o trabalho de ordem moral, é o trabalho sacrifício. Porque não pensa que o trabalho de ganhar dinheiro isso é dever. O trabalho que nos protege é o trabalho sacrifício. A vida te pedindo 1.000, tu anda 2.000. A vida te pedindo a veste, tu oferece a túnica. É esse trabalho, é esse movimento da 2.000 léguas da túnica que nos faz crescer, nos faz evoluir. Fazer o que está só dentro do nosso dever não dá mérito nenhum. O que nos faz crescer é a abnegação, é um pouco mais. Entendemos isso? Oi, Fê. Quando você fala que a reencarnação, que a Terra é uma escola para alguns e para outros é uma prisão. Certo. É como se fosse, todas as crianças vão para a escola estudar. O sacrifício dos pais de colocar aquelas crianças, aquela turma de 40 ali. Alguns aproveitam essa oportunidade e estudam, exploram o professor e procuram se educar e tudo mais. Tem uma turma que não quer saber. Sim. Que se rebela, vai para a escola todos os dias, mas está ali revoltado. Esse veio para a Terra perdendo a oportunidade. A gente vê às vezes na escola, o professor está ensinando e tem aquele aluno rebelde lá atrás. Ele é o quê? Um besta, um idiota, porque está perdendo a oportunidade. Assim somos nós. Quando nós encarnamos e não aproveitamos a oportunidade para a nossa evolução, nesse momento somos o quê? Um idiota. Porque o objetivo é a evolução moral. Se eu não estou fazendo isso, estou perdendo tempo. É muito engraçado nós falarmos assim: não, mas eu vim aqui para ser feliz. Vim aqui para curtir. Imagina que eu tenho que realizar, eu vou ficar com trauma. Melhor com trauma do que cheio de encrenca para o mundo espiritual. Entendeu? Então, gente, nós viemos aqui verdadeiramente foi para nos burilar. E burilar dá dor. Dói. Nós temos que verdadeiramente fazer esse movimento de mudança no dia a dia. Quanto mais difícil, isso mostra quantos séculos nós estamos repetindo essa mesma atitude imbecil, bestial, né? Vamos lá então, ele diz assim: a atividade na esfera que ora ocupamos, a qual eles estão, é para quantos se conservam quites com a lei. De que lei é? Lei divina. Está escrito aonde? Na consciência. Então, esse espaço ao qual eles estão não é para quem tem a consciência pesada. É para quem está quites com essa lei. Mais rica de beleza e de felicidade. Pois a matéria no espaço ao qual eles estão é mais rarefeita e mais obediente às nossas solicitações de índole superior. Quando nós estudamos o livro Memória de um Suicida, que nós vamos estudar o Vale, que o Camilo retrata, que ali é um lugar denso, feio, escuro, fétido, aí a gente fica imaginando, quem será que construiu esse lugar para eles ficarem ali? Quem foi que construiu? Eles mesmos, através do pensamento. Então é isso aqui que ele está falando quando ele diz assim, olha: a atividade na esfera que ora ocupamos é para quanto se conservam quites com a lei, mais rica de beleza e de felicidade, pois a matéria é mais rarefeita e mais obediente às nossas solicitações de índole superior. Por quê? O ambiente dos nossos irmãos suicidas,
A psicosfera do ambiente, a matéria do ambiente é o quê? Pesada, grosseira, que é resultado do quê? Da conduta vibracional de cada um deles. Quando os espíritos estão se aproximando da crosta da terra, o que eles dizem logo? É muito denso, pesado, grosseiro. Isso é resultado do quê? Campo mental dos terráqueos. Imagina quando você entra lá naquele forrobodó, o oba-oba lá, né? Imagina que a vibração ali é maravilhosa, a vibração do Senhor. Não vai não, meu amor. É pior ainda. Ah, mas eu não sinto nada. Claro, afinidade total, não tem por que sentir. Se sente em casa. Pois a matéria é mais rarefeita e mais obediente às nossas solicitações de índole superior. Atravessado, contudo, o rio do renascimento, olha que bonito, somos surpreendidos pelo duro trabalho de recapitulação para a necessária aprendizagem. Volta de novo, Conceição. Agora repete, lembra? Tudo de novo. E, gente, quando ele usou o termo aqui, olha, recapitulação, é isso que ele usa? É porque é isso mesmo. Muitos de nós, mas muitos de nós mesmos, estamos marcando passo há séculos, fazendo a mesma coisinha, Vem e faz tudo errado de novo. Só amor de Deus mesmo. Você está marcando passo e sofrendo. O rio do renascimento, somos surpreendidos pelo duro trabalho de recapitulação para a necessária aprendizagem. Por lá aqui na terra, tá? Semearemos para colher aqui. Porque quando a gente está aqui na terra, né, às vezes a gente não colhe aqui não. A gente planta, pronta, desencarna aprontando, chega no mundo espiritual e diz, minha filha, agora é a hora da colheita. O que tu trouxeste na tua bagagem? Bagagem. Era para trazer alguma coisa? Não pude trazer nada da terra. Semearemos para colher aqui, aprimorando, reajustando e embelezando, até atingir a messe, né, a seara perfeita, o celeiro farto de grãos sublimes, de modo a nos transferirmos aptos e vitoriosos para outras terras do céu. Essa outras terras seria outro planeta? Não, outras colônias. Porque, gente, olha só, a minha vida, ela não é na terra. O que nós estamos conhecendo aqui são colônias espirituais. Não são moradas espirituais, são colônias transitórias. Estou de stand-by. Eu sou um espírito o quê? Errante. Como eu sou um espírito errante, vivo na erraticidade ainda, eu só estou na erraticidade de stand-by e volta. Eu não estou em moradas celestes. Eu não sei nem o que é isso ainda. Colônias espirituais. O que André Luiz retrata são colônias. Colônias são o quê? Pontos de stand-by, vinculadas ao planeta Terra, a cada cidade. Quando eu desencarnar, não pense que eu vou encontrar o povo do Sul, eu vou encontrar o povo do Norte. Oi, amor, até aqui, né? É o grupo ao qual eu tenho o meu círculo, meu grupo de afinidades. Não devemos acreditar, porém, quanto ao serviço de resgate de expiação, que a esfera carnal seja a única capaz de oferecer o bendita, ou seja, a oportunidade de sofrimento áspero, redentor. Por quê? Em regiões sombrias, e nós sabemos, o livro anterior foi qual? Obreiros da Vida Eterna. Vocês viram a quantidade de espíritos lá no vale? Eles estavam ali o quê? Espiando, sofrendo, não estão reparando. E nem em provação, mas estão espiando, sofrendo o resultado da plantação, colheita. A expiação já começou. Em regiões sombrias, fora dela, da terra, quais não podes ignorar a oportunidade de tratamento expiatório para os devedores mais infelizes, que voluntariamente contraíram perigosos débitos para com a lei. Você imagina aqueles senhores de terra, donos de terra, na época da escravidão, quando eles saíam do corpo, vocês acham quem que vinha recolher eles? Os escravos. Muitos foram presos, eram aprisionados, eram torturados pelos escravos.
Isso já é uma expiação. Quando você tem uma conduta moral, você pode estar no meio de pessoas imundas e você não se contamina. Em verdade, se ele realizava, é porque também sentia prazer. Nós tivemos vários filhos de donos de terra que não aceitaram aquilo, que foram iam para tentar libertar os escravos. Isso não é regra, não. Alguma pergunta até aí desse parágrafo? Deu para entender esse parágrafo? Podemos ir para o próximo? Verificou-se breve pausa, que não interrompi, considerando a inconveniência de qualquer indagação de minha parte. Calderário, todavia, continuou solícito. Perguntas: por que motivo não conserva o homem encarnado a plenitude das recordações do longuíssimo pretérito? Isto é natural, em virtude da tão grande ascendência do corpo perispiritual sobre o mecanismo fisiológico. Se a forma física evoluiu e se aperfeiçoou, o mesmo terá acontecido ao organismo perispirítico, através das idades. Nós mesmos, em nossa relativa condição de espiritualidade, ainda não possuímos o processo de reminiscência integral dos caminhos perlustrados. Não estamos, por enquanto, munidos de suficiente luz para descer com proveito a todos os ângulos do abismo das origens. Tal faculdade só mais tarde a adquiriremos, quando nossa alma estiver escoimada de todo e qualquer resquício de sombra. Comparando, entretanto, a nossa situação com o estado menos lúcido de nossos irmãos encarnados, importa não nos esqueçamos de que os nervos, o córtex motor e os lobos frontais, que ora examinamos, constituem apenas regulares pontos de contato entre a organização perispiritual e o aparelho físico, indispensáveis uma e outro ao trabalho de enriquecimento e de crescimento do ser eterno. Em linguagem mais simples, são respiradores dos impulsos, experiências e noções elevadas da personalidade real que não se extingue no túmulo e que não suportariam a carga de uma dupla vida. Em razão disto, e atendendo aos deveres impostos à consciência de vigília para os serviços de cada dia, desempenham função amortecedora. São quebra-luzes, atuando beneficamente para que a alma encarnada trabalhe e evolva. Além disto, nascimento e morte na esfera carnal, para a generalidade das criaturas, são choques biológicos imprescindíveis à renovação. Vamos parar aí para a gente comentar? Então ele vai falar exatamente da pergunta, que aqui ele vai explicar o porquê que não dá para descer ao abismo da própria consciência. Vamos ler aqui? Perguntas: por que motivo não conserva o homem encarnado a plenitude das recordações do longuíssimo pretérito? A criatura está encarnada e lembrar de todas as encarnações dela. Gente, imagina você olhar para o seu filho e saber que ele no passado foi seu amante. Olhar para o teu pai e saber que foi aquele que te estuprou. Você olhar para o irmão e saber que esse irmão foi o seu marido na outra encarnação. Ia ser fácil? Porque, meus irmãos, o grupo familiar quase sempre é oficina, é encrenca. Porque como nós somos criaturas que arrumamos muitas encrencas, a encrenca vem para dentro de casa. Aquela pessoa que tu tem ódio, que te machucou nessa encarnação, que tu não conseguiu perdoar, tenha pressa não, vai vir. Como um parente bem próximo teu. Isto é natural, em virtude de tão grande ascendência do corpo perispiritual sobre o mecanismo fisiológico. O corpo físico, a densidade do corpo físico. Se a forma física evoluiu e se aperfeiçoou, o mesmo terá acontecido ao organismo perispirítico, através das idades. A evolução é moral, é evolução espiritual. Eu, na condição de espírito, à medida que vou evoluindo, o meu corpo perispiritual vai ficando menos denso e ele vai formando futuros corpos também menos densos. Aonde fica o arquivo do espírito? Perispírito. Estudamos isso a semana passada. O espírito é a mente, é o ser pensante, é a individualidade. O arquivo está onde? No perispírito. Por quê? Lembra dos neurônios, dos neurotransmissores do corpo, da máquina cerebral que está no perispírito? E a evolução desses neurônios, lembra disso? Tudo está arquivado lá, tudo. E eu não tenho acesso, não tenho como ter.
Isso vai depender da minha conduta, da minha evolução moral. Se a forma física evoluiu, o mesmo também terá acontecido no organismo perispirítico através das idades. Nós mesmos, falando deles agora, em nossa relativa condição de espiritualidade, ainda não possuímos o processo de reminiscência integral dos caminhos percorridos. Mesmo eles, no mundo espiritual, na condição a qual eles estão, eles não têm acesso às vidas anteriores deles. André lembrou? Até agora André não lembrou. Gente, isso daí é uma proteção divina. É uma proteção. Meu filho, você não vai ter condições de acessar isso não. Deixa quieto. Entendeu? Nós só vamos começar a acessar quando temos condições condição moral, para entender, compreender o que você viveu no passado. Tem lembranças, meus irmãos, nossas, que nos levaria à loucura. Vou dar um exemplo disso no livro Memórias de um Suicida, em casos assim tenebrosos. O cidadão foi levado a fazer uma regressão. Só viu os gritos. Porque ele desencarnou, ele cometeu suicídio, porque ele perdeu todo o dinheiro, ele era bancário e estava com um câncer na garganta. E aí ele cometeu suicídio e estava reclamando no mundo espiritual. Por quê? Ele é um homem tão bom, por que passar por aquilo? E o dinheiro que ele roubou, porque ele não chegou a roubar, era para o meu tratamento. Por quê? Eu estava noivo. Ah, é? Vem cá, vamos voltar só uma. Ele era de Portugal e começou a fazer tráfico de escravos. Ganhou muito dinheiro fazendo isso. Separava as crianças dos pais sem nenhum dó. Uma das crianças que ele estava fazendo tráfico, de 13, 14 anos no máximo. Ele estuprou a menina na frente de todo mundo. Ele fazendo a regressão e vendo tudo. Porque no momento que você faz a regressão, no mundo espiritual, tu volta a ser aquela personalidade. Tu sente tudo. A menina não suportou a vergonha e se matou. O pai da menina, também escravo, começou a agredi-lo, dizendo: você foi culpado pela morte da minha filha. Arranca a língua desse escravo a ferro em brasa. Ele, fazendo a regressão, ele gritava. Quando nós vamos ler o livro, acho que foi Ave Cristo, se não me falha a memória, tem um caso lá de uma esposa, que o esposo, no horário do almoço, disse assim: a escrava grega tem uns dentes muito bonitos. No dia seguinte, no almoço, a esposa disse assim: tem uma surpresa para você. Ela levantou, tem aquele troçozinho que cobra, eu não sei. Quando ela levantou, sabe o que tinha dentro da bandeja? Todos os dentes da escrava grega. Você gostou tanto, eu mandei tirar para dar de presente para você. Gente, não tinha anestesia. O nosso passado é bem assim. Então teríamos estrutura para isso? Então o câncer de hoje na boca do cidadão era resultado do ontem dele. Então nós não temos condição. O esquecimento é um ato de amor. O papai diz: vai lá, filho, começa tudo de novo. Até parece que tu é bonzinho. Vai até parecer, vai lá. E tudo que acontecer contigo, no processo expiatório, tu não joga a culpa pra cima de mim. Ainda pode até questionar por que isso está acontecendo comigo. Entendeu? Muita crueldade. Conceição, tu quer lembrar de uma coisa? Nada. Pode deixar tudo em off. Tem coisa de uma encarnação que a gente quer esquecer. Não é verdade? Se eu pudesse esquecer aquilo, apagar. Não estamos, por enquanto, munidos de suficiente luz para descer com proveito a todos os ângulos do abismo das origens. Tal faculdade só mais tarde a adquiriremos, quando nossa alma estiver escoimada, aperfeiçoada, vamos dizer, desobrigada de todo e qualquer resquício de sombra, culpa. Comparando, entretanto, a nossa situação com o estado menos lúcido de nossos irmãos encarnados, importa não nos esqueçamos de que os nervos, o córtex motor e os lobos frontais, que ora examinamos, constitui apenas regulares pontos de contato entre a organização perispiritual e o aparelho físico, indispensáveis uma e outro ao trabalho de enriquecimento e de crescimento do ser eterno. Em linguagem mais simples, são respiradouros dos impulsos, experiências e noções elevadas da personalidade real, que não se extingue no túmulo e que não suportaria a carga de uma dupla
vida. Quando nós estamos aqui encarnados, é dupla vida? É uma só. A vida dupla, espiritual, a consciência, as lembranças de outrora, isso nos levaria à loucura. Então, quando tu recebe o filhinho no colo, aquela coisinha fofa, pequenininha, miudinha, que não sabe falar, que de papá, mamãe, que segura o teu dedinho, a melhor coisa do mundo é começar do zero. Se já viesse a etiqueta, isso não ia dar certo não. O noivo amado, que tu é atraída, o amor da minha vida. Depois que tu casa, tu diz, nem era tanto amor assim. E aí você vai entender por que foi atraído justamente para aquela coisinha de Jesus. Finalizamos? Não. Em razão disso, e atendendo aos deveres impostos à consciência de vigília para o serviço de cada dia, desempenham função amortecedora. Qual é a função dele? Quebra luzes, atuando beneficamente para que a alma encarnada trabalhe. Por que quebra a luz? Porque existe pessoas no teu cotidiano, na tua família, que tem uma afinidade enorme. Tu gosta muito, tu quer estar junto. E tem outras que tu te esforça. Às vezes até um filho. Às vezes você tem preferência, você gosta mais daquele, você se sente culpada até. Com aquele a afinidade é maior, com aquele ali não vai do mesmo jeito. Isso é o quê? Eu não lembro. Mas não é um blackout, é só é tênue, é um quebra-luz, só vai dar uma amenizada. Eu não vou lembrar, mas as emoções eu lembro. As emoções eu lembro. Agora reconcilia-te depressa com o teu inimigo. Então é por isso que nós vamos falar sempre. Ama os teus familiares. Ama teu filho. Trate ele muito bem. Trate muito bem a sua filha. Trate muito bem o seu marido. Trate muito bem a sua esposa. Trata bem todo mundo. Trata bem. Na dúvida, trata bem. Ama, meu amorzinho. Faça todo o esforço. Porque esses que estão próximos são os teus inimigos. Por que às vezes nós somos tão dóceis fora de casa e dentro de casa a gente é azeda? Entendeu? Então, trate bem. É difícil, é um desafio. Mas são os nossos desafetos. Aí alguém pode dizer, minha casa é uma maravilha, não tem um problema não. Ótimo, isso quer dizer que você não arrumou encrenca. Mas se arrumar, vem pra dentro de casa. Trata bem. Vamos parar aí? Alguma pergunta, gente? Foi bom o estudo? Ótimo. Essa caminhada aqui, pelo menos, vai nos levar a um caminho fora das trevas? Se você viver o que a gente estuda, vai. Se nós só escutarmos e não colocarmos isso em prática, vamos ficar mais enrolados ainda. Vamos orar? Nenhuma dúvida? Foi bom o estudo? Como é que está o lombo? Então vamos orar. Senhor da vida, em um só pensamento, nós agora te agradecemos por todo esse banquete que nos foi servido essa noite, pelos ensinos do mundo espiritual, nos convidando constantemente à conduta moral, à reforma, a seguir o teu evangelho, a nos tornarmos humanos e a nos espiritualizar, mesmo ainda na carne. Abençoa-nos, Senhor da vida, a todos nós, fortalecendo-nos para o trabalho no bem, e que nós possamos permanecer contigo através do nosso pensamento, da nossa atitude, do nosso olhar e das nossas palavras. Muito obrigado, Jesus amado, e muito obrigado a todos vocês, amigos espirituais.